O capítulo 5 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Sensei a Chaos Chapter, capítulo 5, o desaparecimento de Zeus. Abel tem um pressentimento. Parece que finalmente chegou a hora de seu pai, o rei dos deuses, desaparecer. Zeus já despertou a grande vontade. Este mundo é muito pequeno para seu gigantesco cosmo. Ele tem que ascender a um plano de existência ainda mais elevado, para revelar sua verdadeira natureza divina. Por isso, deve ascender ao hipermundo, Eldorado, o lugar ideal para ele, assim como Cronos fez. Encaixar seu cosmo neste pequeno mundo de fato prejudica sua própria vida. Porém, uma vez que ascender a Eldorado, não poderá intervir nos assuntos deste mundo. E com o Deus Supremo desaparecido do mundo do cosmo, Caos definitivamente aproveitará essa chance para atacar. Foi por isso que Zeus escolheu apressar a Era Neogênese. O fato de não ter ascendido direto a Eldorado e consumido todas as suas últimas forças para ativar a nova era foi seu último dever como Deus Supremo. A prova de seu verdadeiro amor por este mundo. Auge de Daimon, um dos deuses do caos mais poderosos, continua diante de Zeus no espaço entre as dimensões. O matador de deuses reconhece que Zeus está no mesmo nível de seu imperador Caos, Amadeus. Entretanto, depois de muito tempo, consegue sentir que seu cosmo enfraqueceu agora. Por isso, acredita que o poder de Zeus não é páreo para seu Anarques. Com a queda do principal deus, seu exército não terá nenhuma chance de vencer. O deus do caos eliminará o rei do Olimpo, rasgará seu corpo com redemoinho de escuridão e assim o transformará em pó. Turbilhão do buraco negro! O redemoinho das trevas vai na direção de Zeus. Contudo, ele passa através do corpo do deus. Auge se impressiona. Não entende o que aconteceu com sua técnica. Zeus revela que o poder do caos não pode sequer arranhar seu corpo, muito menos tomar sua vida. Como Auge disse, não pode mais sentir o poder de Zeus. Mas não apenas isso. Seu corpo, sua alma e sua natureza divina já foram transferidos para outro mundo, bem diferente da morada do súdito do caos. Auge não pode acreditar. Então a imagem de Zeus que vê agora é falsa. Seu verdadeiro corpo se moveu para outro mundo. É por isso que seu ataque passou por ele, como se não houvesse ninguém lá. Nesse momento, Auge é envolvido por partículas de luz arco-íris. Zeus explica que o campo de força que criou com seu cosmo nunca foi para se esconder dos olhos de Caos. Na verdade, é o primeiro passo para ascender ao País Dourado. Em outras palavras, foi para abrir caminho até Eldorado. Agora, o campo energético é uma passagem que Zeus está criando com seu poder até Eldorado. Fazendo essa conexão, as partículas multicoloridas estão flutuando pelo ar, vindas da Terra Sagrada. Auge cavou seu próprio túmulo ao invadir aquele lugar sem precaução. Seu corpo e Anarques serão completamente apagados pelo fluxo da luz sagrada. Zeus se pergunta se a natureza divina do Deus do Caos é capaz de se elevar até o País Dourado. Auge não pode acreditar que o Kaiser mais poderoso, entregue pelo Imperador Amadeus, não está resistindo. As partículas de luz realmente estão o dissolvendo, juntamente com seu corpo. Zeus vê que a energia Anarques dele não é bem-vinda em Eldorado. Lamenta que os 12 deuses do caos irão desaparecer. Zeus mostrará o fim a seu adversário, com o último cosmo que lhe resta.
erguendo seu braço direito, lança Divina Extinção Final! O deus do caos desaparece lentamente deste mundo. Zeus acredita que mesmo que seu corpo desapareça, nesse momento, o mais poderoso dos 12 deuses do cosmos já despertou para enfrentar Caos. Agora que o Armagedon destinado recaiu sobre eles, não pode hesitar. Zeus se despede de sua filha Atena. Ele tem certeza de que os desejos de Amadeus jamais irão se realizar. Zeus eleva seu cosmos sem limites. Seu corpo é envolvido por uma intensa luz, até desaparecer completamente. Windaria, no centro anarquis do caos. Sentado no trono, Amadeus, o imperador do caos, sente o cosmo de Zeus desaparecer. Aquele que é o único homem que realmente teme no grande universo. Uma voz pergunta o que houve. Outra voz confirma que os deuses do caos mais poderosos ressuscitaram completamente. São eles, Móbius de Magellan e Eris de Raflésia. Amadeus revela a seus súditos que, assim como eles, os guerreiros do exército do cosmos se reuniram e muito em breve irão atacar. Portanto, ordena a todas as tropas do caos que formem a Ordem de Batalha Hexa, dando boas-vindas ao exército do cosmo. Agora que eles perderam seu Deus Supremo, Zeus, é o momento de acertarem as contas de uma vez por todas. Móbius e Eris entendem. Finalmente chegou o momento esperado. Seguindo os princípios do grande universo, o mundo do cosmos será erradicado e nascerá um novo mundo imerso ao caos. Na cerimônia sagrada, o Ragnarok, uma revolução jamais vista, será iniciada pelo poder do Imperador Amadeus, que almeja se tornar o único e absoluto Deus do universo. Aquele que reinará sobre tudo e todos, como o Deus do caos. No Monte Olimpo, os deuses do cosmos estão tristes. As 3 rainhas do Olimpo derramam lágrimas. Seiya não compreende por que suas lágrimas vêm do fundo de sua alma. Shiryu sente que eles e o mundo inteiro perderam alguém muito importante e insubstituível. Mas acredita que desse vazio em seus corações surgirá uma intensa coragem e um novo poder. Atena conta a Seiya que não quer envolvê-lo nessa batalha dos deuses, pois mesmo se tornando cavaleiro, ainda é humano. Essa guerra vem de outra dimensão. Ela queria muito que Seiya esquecesse essa luta e tivesse uma vida normal. Mas o destino escolheu como um dos cavaleiros deuses para combater na última Guerra Santa. Seiya deseja lutar ao lado de Atena. Se os súditos de Caos colocarem suas mãos neste universo, tudo se converterá em nada. Mesmo não sendo responsabilidade dos humanos, eles lutarão até eliminar toda ameaça. Mesmo que ele vista agora uma Kamui, sempre será um cavaleiro de Atena, lutando ao lado de Saori. A deusa confia em Seiya. Hefesto não tem dúvidas que seu Lorde criou grandes heróis para se unirem aos deuses do Olimpo. Com isso, poderá partir para o novo mundo sem lamentações. O deus Hefesto cai. Atena e os demais deuses se preocupam com ele. Saori percebe que ele usou seu sangue divino, a proteção do Icor, para ressuscitar as 12 Camuis completamente. Hefesto revela que mesmo ele sendo o criador das Camuis, o sangue de um único deus não é suficiente para reviver tantas vestimentas lendárias em um curto espaço de tempo. Por isso, o Lorde Zeus também usou suas últimas forças e seu próprio sangue para entregar as Camuis de Pégaso e as demais, ajudando Hefesto a ressuscitá-las. Desde a era mitológica, Hefesto esperou por esse dia permanecendo no mundo. A missão que Zeus lhe concedeu foi cumprida.
vendo com seus olhos as Camuys e o surgimento dos guerreiros que as vestem. Sua alma está tranquila e poderá seguir Zeus, mas lamenta que não poderá ajudá-los na luta contra Caos. Agora deve entrar na lendária morada dos deuses, Eldorado. Ele pede a Abel que permita sua entrada. O Imperador do Céu compreende tudo. Hefesto trabalhou duro por muito tempo. Eles cuidarão de tudo a partir de agora. Deseja que o ferreiro dos deuses parta sem preocupações até o distinto País Dourado. Hefesto, Zeus e seus antepassados os guiarão à vitória. Hefesto desaparece na luz arco-íris. Eles observam a luz que envolveu todo o local. De repente, 2 estrelas cadentes partem do céu. Abel nota que Poseidon e Hades entraram no território inimigo rapidamente. Eles também devem se apressar. A batalha contra Caos já começou. Deve avançar imediatamente. Zeus e Hefesto lhes confiaram o destino do universo. Lutarão por eles também. Protegerão este mundo e toda a vida. Chegou o momento dos 12 guerreiros do Cosmo atacar. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe. Comenta a hashtag #Cor. Muito obrigado.